Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E o objetivo dessa aula aqui é a gente falar sobre alguns distúrbios de comportamento sexual, né? Dentre eles a gente vai falar sobre a ninfomania e a satiríase, que é o oposto, né? Que a gente fala é a ninfomania masculina, né? Ou como a gente costuma dizer, a síndrome de Casanova. A gente vai fazer, na verdade, uma análise onde a gente vai pegar aspectos evolutivos, onde a gente vai fazer uma comparação com a etologia animal através do histórico de um animal que hoje, né, é uma espécie monogâmica, mas passou por toda uma mudança de característica, desde poligamia de novo, e aí volta para a monogamia. De acordo com o seu ambiente, ele foi modificando o seu comportamento. E a gente vai ver como é que isso pode ser adaptado, né? Como é que essa informação, como é que essas explicações podem ser adaptadas para a gente entender também a nossa própria, nosso próprio comportamento. Então, antes da gente entrar de fato nesse tema, né, que são os distúrbios de comportamento sexual, eu vou te convidar para entender a monogamia e a poligamia pela análise de um roedor característico da América do Norte, que é o arganaz do campo. Ele é frequentemente monogâmico, né, costuma ter uma parceira durante todo o ciclo reprodutivo e muitas vezes durante toda a vida. Ao contrário aí da maioria dos machos de muitas outras espécies que são poligâmicos, inclusive alguns chegam a persuadir durante o ciclo, né, reprodutivo várias fêmeas aí à cópula, né? E aí existem vários fatores que fazem com que, por exemplo, esse arganaz do campo ele seja monogâmico. Um deles é que ele tem células, né, em determinadas regiões do cérebro dele que estão cheias de um receptor específico proteico que se liga quimicamente a um hormônio chamado vasopressina. Quando ele copula uma quantidade de vezes com uma única fêmea, esse hormônio ele é produzido e liberado na corrente sanguínea, e essas moléculas elas são levadas para a região do páleo ventral, que é uma estrutura localizada aí na base do cérebro aí dos mamíferos, né, que tem a função de equipar sensações reforçadas associadas a certos comportamentos. E aí quando isso acontece, isso fornece para esse bicho, né, para esse animal, um feedback positivo. O que eu estou falando? Estou falando de um circuito de recompensa. Então, os pesquisadores eles acreditam que essa ativação desse circuito encoraja os machos a permanecerem ao lado dessa parceira com um vínculo de longo prazo. Por outro lado, percebem que espécies poligâmicas não têm esse mesmo tipo de feedback positivo, o que leva eles a não permanecerem com essas fêmeas após a cópula. Outras explicações giram em torno de uma base genética, né, para esse sistema, que diz que o sistema de vínculo social baseado em vasopressina, ele era codificado por um gene, né, que fazia aumentar a quantidade de receptores dessas moléculas no páleo ventral, e aí especificamente nesses roedores. Uma terceira explicação é baseada no fato de que machos dessa espécie que formaram laços de apegos, né, com essas parceiras de longo prazo, deixaram mais descendentes do que os machos com tendência poligâmica. Então a gente vê aqui uma tendência, na verdade, um histórico, né, evolutivo de comportamento, aonde vamos supor que esses machos eles começaram a ficar, né, a ter relacionamentos de longo prazo e por terem feito isso e terem desenvolvido por conta disso uma quantidade maior de descendentes, e isso é uma grande vantagem evolutiva, né? Quem não sabe, na natureza é interessante, né, você ter um número grande de filhotes, porque principalmente quando a gente está falando de animais que são presas, né, que são pequenos, que não são predadores. Né, esses animais são muito caçados e às vezes tem uma ninhada grande, mas sobram poucos, né? Poucos seguem a linhagem. Então, primeiro esse comportamento, né? Opa, quando eu fico com a mesma parceira durante muito tempo, eu tenho um maior número de filhotes, isso é bom. E aí então há uma mudança genética que faz com que se crie um sistema de recompensa para que agora se influencie, né, geneticamente esses animais a permanecerem com esse comportamento. Então esses pesquisadores acreditam que esses machos que se ligam a uma parceira, eles são mais bem-sucedidos na reprodução, porque assim eles conseguem evitar também aí, ó, que a fêmea copule com outros machos. Além de que os machos que abandonavam suas fêmeas acabavam tendo menos descendentes porque tinham dificuldade de encontrar uma outra parceira disponível. Esse comportamento, então, ele não é o mais comum em mamíferos, né? Historicamente, a organização social ela favorece o macho mais dominante. Isso a gente já sabe, né? Isso é algo que a gente conhece muito bem dentro da biologia.
dando a esse macho dominante o direito de, mesmo adotando a poligamia como estratégia de reprodução, só ele tenha direito de acasalar com as fêmeas do grupo. Então, imagina aí, vários tipos, várias espécies de animais que a gente conhece, que são organizadas hierarquicamente, né? Onde as espécies, onde o bando, o grupo, o clã, ele fica reunido em um território. A gente sabe que existe um alfa, né? Que evolutivamente também é mais interessante para o grupo, porque se existe um alfa, existe também um animal que é mais propenso à sobrevivência, que tem mais chance de sobrevivência, que é mais apto à sobrevivência. Se ele é mais apto à sobrevivência, evolutivamente também, e para o bem do grupo, da espécie, é bom que esse seja um animal que dê crias, porque então a gente vai estar, né, desenvolvendo aí uma ninhada de animais mais aptos geneticamente, baseados nesse macho que é mais apto geneticamente aí à sobrevivência. Nessa espécie em questão, a transição aí da poligamia para a monogamia pode ter ocorrido quando machos com posições hierárquicas inferiores teriam desenvolvido aí o infanticídio, né, que é muito comum na natureza, como forma aí de minimizar a dificuldade que os machos dominantes tinham de controlar várias fêmeas. Aí, ao matar os filhotes de outros machos, a fêmea ela fica disponível para reprodução novamente, né? Então ela poderia aí produzir, né? Ele poderia produzir descendentes seus. Só que as fêmeas que até então acasalavam com diversos machos, né, que também eram poligâmicas, se beneficiariam se escolhessem acasalar com aquele macho que não mataria seus filhotes. E aí isso poderia ter levado esses machos, né, a adotar como estratégia a guarda da parceira. Percebe? Afastando aí competidores, porque as próprias parceiras teriam a tendência a escolher esses machos porque eles não matariam os filhotes e também não tentariam matar os filhotes de outros, eles não sairiam ali, né? Eles guardariam essa parceira. Nesse caso, evidentemente, esse macho aí vai perder a sua mobilidade, né? E a chance de conseguir outras cópulas, como eu falei, isso parece uma desvantagem. Mas a gente tem que pensar que ao mesmo tempo que ele guarda a parceira, ele também protege os filhotes dele. E isso aumenta também o número de descendentes vivos, que eu falei agora há pouco, né? Isso quer dizer que o comportamento paternal foi um importante impulso para o surgimento da monogamia nesse caso. Talvez todas essas estratégias tenham colaborado para a mudança no cérebro desses animais, né? Produzindo aqueles receptores de moléculas que premiavam o comportamento monogâmico, aumentando os fatores genéticos associados a ele e criando aquelas estratégias de recompensa, né? E aí o alto sucesso reprodutivo desse comportamento deixaria mais descendentes, né, dessa mesma espécie, com essas características reforçando essa identidade genética a cada geração. Entre humanos, a monogamia ela parece ter surgido nos antigos hominídeos, né, ao mesmo tempo que o bipedismo. Filhotes de mamíferos costumam ser mais frágeis, e entre humanos isso é ainda mais verdadeiro, né? Nós somos a única espécie animal que nasce completamente dependente dos seus cuidadores. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, né? Se você pegar uma mamadeira cheia, quentinha, e colocar do lado de um bebê, ele não vai pegar a mamadeira e não vai colocar na boca, a não ser que alguém estimule esse comportamento e vá estimulando até que ele aprenda a fazer isso. Mas ele nasce completamente dependente. Algumas espécies de primatas, que são poligâmicos, por exemplo, se destacam por terem o macho e a fêmea cuidando dos seus filhotes para garantir aí a sobrevivência nessa fase. Percebe? Então, mesmo eles sendo poligâmicos, algumas espécies de primatas, quando têm descendentes, o macho continua do lado da fêmea, cuidando dos filhotes, né? E depois ele se ausenta. Segundo as teorias de Darwin, a monogamia em humanos também foi uma estratégia promovida por uma questão de sobrevivência. E além disso, existem outras teorias que afirmam que a espécie humana desenvolveu um mecanismo que facilitasse a reprodução e diminuísse a competição. O exemplo do organais do campo não tem por objetivo dizer que os mecanismos estão associados aos humanos, tá? E sim trazer de maneira didática uma perspectiva conceitual, e por que não, né? Nos fazer pensar sobre o que nos faria exercer esse comportamento além dos aspectos sociais, religiosos, éticos e legais. Esses exemplos também servem para nos mostrar o quanto essas questões evolutivas podem influenciar o nosso comportamento. A reprodução na natureza não é apenas uma questão familiar, não é sobre o sonho de ser mãe ou o sonho de ser pai.
vai muito além disso, né? É uma questão de fazer os genes irem adiante e sobreviverem, senão o gene para, o animal não existe mais. É de perpetuar a espécie a partir dos genes, dos meus genes, né? Então, há um desejo, há uma necessidade genética, tá? Não é algo, não é por prazer, é uma necessidade genética de fazer perpetuar. Se não fosse assim, muitas espécies por si só acabariam, né? Não pela caça predatória, não, sei lá, por fatores humanos, por si só elas terminariam. Então, se não fosse essa chama, né, que faz as coisas irem adiante e que estimulam inconscientemente os animais a se reproduzirem, muitas espécies não iriam adiante. E isso é muito forte entre os animais, né? Tanto que toda a luta na natureza ou é por comida e água, ou é pelo território. Ou, quando a gente fala de território, é pela reprodução. Eu digo assim, no contexto geral, é claro que devem ter outros fatores aí importantes também, né? Mas no contexto geral, é território e reprodução. A luta por ocupar o lugar de líder na natureza não é pela liderança em si, né? Não existe essa questão da identidade, né, do animal ele querer ser visto como o herói, o promissor. Não é exatamente isso. A luta pela liderança lá, ela vem atrelada a outras questões. Principalmente porque o direito de acasalar e dar continuidade aos seus genes, ela vem com essa conquista, né? Então, como eu falei, em muitos territórios, a hierarquia ela beneficia, ela dá esse lugar de reprodução apenas ao macho alfa. E aí então todo mundo quer ser o alfa, né? Todo mundo quer levar os seus genes adiante. Todo mundo tem essa, esse estímulo, essa motivação de continuar vivendo, essa motivação de fazer os seus genes continuarem vivendo, né? Pensando então nesses sistemas hierárquicos, a gente consegue perceber que sempre existe uma organização muito grande em torno desse assunto, que vai influenciar o comportamento de cada espécie e, por que não, vai influenciar também o comportamento dos humanos. Mas existem também comportamentos desajustados, né, nos aspectos sexuais e reprodutivos que são observados na natureza e que pesquisadores fizeram associações com comportamentos humanos que antes não tinham explicação nenhuma, né? Comportamentos que antes eram tidos como simples modificações no comportamento sem causa específica ou sem causa identificada. E aí eu destaco aqui duas condições humanas denominadas ninfomania nas mulheres e a satiríase nos homens, que é o oposto da ninfomania, né? Uma busca rápida no Google me deu a seguinte definição para a ninfomania. A ninfomania, ou a satiríase, também chamada de desejo sexual hiperativo, é um transtorno psiquiátrico caracterizado por um excesso de apetite sexual ou desejo compulsivo por sexo, sem que ocorra alterações nos níveis hormonais sexuais que justifiquem esse problema. O Dr. Hammer, né, o Dr. Heike George Hammer, ele estudou essas mudanças comportamentais e definiu um caminho etiológico, né, desse comportamento. E aí as descobertas dele se baseiam na etologia animal, filogenética e análise de centenas de casos reais. Quando a gente pensa novamente no motivo que fez o arganaz do campo desenvolver aquele comportamento monogâmico, a gente pode também pensar naqueles animais que não conseguiam estabelecer um vínculo afetivo com parceira nenhuma, né? Aqui a gente pode pensar em inúmeras situações que podem fazer esse mesmo acontecimento em humanos, né? Tanto em animais como em humanos. Nos animais, a presença de um macho hiperdominante, né? A redução do número de fêmeas disponíveis, a alta competição. Esses são alguns exemplos aí na natureza, né, de motivos, de situações que fariam um animal ter problemas nesses aspectos, né, de gerar, de criar, de conquistar um território hierárquico ou um território reprodutivo, sexual, né? Já imaginou o cérebro desses animais como provavelmente ficaria por não poder fazer os seus genes perpetuarem, baseado na ideia de que isso é realmente genético, né? Como esse instinto de sobrevivência se tornaria ativo, né, nesses animais? Em geral, a gente é compelido a buscar e se interessar por aquilo que a gente não tem, né? Assim, principalmente se tratando de um recurso fundamental, como ter os meus genes seguindo adiante. Então, esses animais que não conseguiam estabelecer seu território sexual e reprodutivo acabavam desenvolvendo comportamentos hipersexuais.
Tá entendendo mais ou menos onde é que eu quero chegar? O Dr. Hammer, ele também descobriu que o que levou os seus clientes a desenvolver ninfomania e satiríase foram situações de perdas territoriais com características sexuais. Percebe aqui a relação que eu fiz lá em cima, né? Antes de falar sobre isso aqui agora, quando eu falei sobre as questões associadas a um animal não conseguir, né, determinar o seu território, a sua hierarquia, determinar a sua fêmea e tal. Então aqui a gente tem situações de perdas territoriais, olha a relação aqui, só que essas perdas territoriais que geram comportamentos disfuncionais sexuais têm características sexuais também. E aqui a gente tem no humano, né, no animal também, na verdade, para que isso gere mudanças nessa característica, né, que se torne disfuncional, tem que ter pelo menos duas situações dramáticas ativas que pegam aí esse indivíduo de surpresa, que tem características como frustração sexual, traição conjugal, abusos sexuais, presenciar comportamentos sexuais quando você ainda não tem, né, quando a pessoa ainda não tem maturidade para entender aquilo, e a pessoa olha para aquilo com monstruosidade. Esses são alguns exemplos aí dentro das possibilidades que podem estar associados. Dr. Hammer percebeu que quando isso acontece, é como se o inconsciente do indivíduo ficasse focado em solucionar essa impossibilidade de estabelecer esse território sexual e reprodutivo. Por isso, por mais que possa parecer algo pensado, proposital, é o inconsciente do indivíduo que faz ele reagir desse jeito que eu falei, né? Principalmente porque esses indivíduos não estão sempre se comportando assim. Observa-se momentos de crise, onde isso é mais evidente, e também observa-se muitos períodos que isso não acontece. Então, para ajudar esses clientes, né, a sair desses comportamentos disfuncionais, né, a gente precisa ajudar eles a resgatar essas partes dele que estão presas nesse padrão de comportamento. Precisamos tirar essas partes, né, elas aí, desse loop de tentar salvar o cliente dessas situações que foram vividas na vida dele. Então essas partes têm muito medo que se elas não forem, que se elas não se comportarem dessa maneira, de forma excessivamente sexual, hiperativamente sexual, a pessoa vai passar por todo o sofrimento novamente de não ter tido um território sexual e reprodutivo. É como se a gente tivesse, como se criasse dentro de nós um estímulo, né, que fica ali dedicado, que fica especializado em tentar impedir que a gente sofra novamente essas situações, por exemplo, como abuso, situações como traições conjugais, e lógico, situações que se repetiram, por isso que criou essa necessidade, né? Essa mudança de comportamento aí. E eu sei que parece meio ilógico aí, né, fazer uma comparação entre esses dois universos aí, né, entre o homem e o animal, mas já existem muitos estudos comprovando que quando se trata de instinto de sobrevivência, não existem muitas diferenças não. A diferença fundamental é que nós temos que adaptar essa visão biológica a um contexto social, que é como se a gente usasse um dicionário para traduzir essa linguagem instintiva numa linguagem mais social. Por muitos anos, inclusive, a relação entre sintomas e traumas emocionais ela foi banalizada, principalmente por serem feitas de maneira muito literal. Tipo assim, se você tem um sintoma no seu olho, alguém diz para você, você tem esse sintoma no olho porque você não quis ver algo. Se você tem um sintoma na tireoide que fica aqui na garganta, aí alguém fala para você, é porque você não abriu a garganta para falar algo, né? E não é mais assim que essas relações são feitas, não, tá? Entre traumas e emoções, né? Entre sintomas e traumas emocionais. Hoje, existe um campo de pesquisa que leva em consideração muito mais aspectos embriológicos, fisiológicos, etológicos, do que o tipo de relação que eu citei aí em cima. Por exemplo, relações muito diretas, né? Se é o olho tem algo a ver com não quis ver. Não, não é bem assim. O olho tem milhões, milhões não, brincadeira. Mas o olho tem várias estruturas e cada uma delas tem uma função fisiológica e biológica específica que tem que ser estudada. Não se faz mais esse tipo de relação de biotrauma, né? De forma unidirecional. Tipo assim, ó, o olho é isso, o estômago é isso. Isso não se faz mais. A gente já entendeu, né? Que existem informações diferentes para cada parte do órgão e não baseada em empirismo, não baseadas em achismos, baseadas em pesquisas relacionadas à embriologia, etologia, ontogenética, filogenética, comportamento e tantas outras coisas aí, tá?
Então, nessa aula, eu quis, através de uma analogia, passar isso, esse contexto biológico, evolutivo, comportamental, que tem sido a base da medicina do biotrauma. Eu espero realmente que você tenha gostado dessa aula. E se você quiser se aprofundar no tratamento de sintomas aí causados por biotraumas emocionais, você pode se inscrever no meu curso online, que é a formação em Reintegração Somatobiológica, que é um curso 100% online, com acesso imediato aí, com aulas gravadas, plataforma com login e senha, enviado diretamente para o seu e-mail. Cada aula tem um espaço para você tirar dúvidas, material de apoio em PDF, suporte, né, avaliado com 5 estrelas aí pelos nossos alunos, caso você precise de ajuda. Além disso, a gente tem um suporte ao vivo, uma vez por mês, durante 6 meses, né, que você tira suas dúvidas diretamente comigo. A gente tem um grupo de Telegram, também você pode tirar dúvida. A gente tem um outro grupo de Telegram que tem arquivos para você baixar, arquivos complementares. Então, é um curso online, 100% online, você não fica sozinho em momento nenhum, tá? O tempo todo você tem formas de se conectar com a gente, de tirar suas dúvidas. E mais do que isso, dentro do suporte ao vivo, né? A gente conversa, a gente fala sobre casos clínicos e muitas outras coisas. E aí eu vou deixar aqui o link do site com mais informações. Se você quiser entrar nessa turma e ter acesso aí, né, a esse método que vai te proporcionar viver de terapia, transformando aí a vida dos seus clientes, clica no botão abaixo. E aí descubra como desvendar a origem emocional dos sintomas na primeira sessão e resolver em 3 a 5 sessões com acesso gentil às memórias corporais dos biotraumas. Um abraço.